Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, nós iremos ler do versículo 14 até o 16. Do 14 ao 16. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, esse versículo começa com uma proposição, uma afirmação que de si mesmo já nos comove. Começa o versículo 14 por dizer que o amor de Cristo nos constrange. O amor que Cristo teve por nós nos constrange a algo, nos constrange a uma atitude, no caso, nos constrange ao arrependimento de nossos pecados e à fé no Cristo que morreu, mas vive. O amor nos atrai, nos chama. O amor de Cristo exerce uma força magnética sobre nós. A cruz do Calvário é um dos eventos mais paradoxais da história. Na verdade, o mais paradoxal, o mais importante, o que a tudo dá sentido. Lá na cruz, dois atributos de Deus, atributos morais, que a lógica humana reputaria por incompatíveis, se conciliaram: a justiça e o amor. Há uma passagem do Velho Testamento que diz que justiça e paz se beijariam. Isso deu-se na cruz do Calvário. Na cruz tanto se demonstra a justiça de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, como também lá se prova o amor de Deus, como diz João na sua epístola universal, quando afirma que Deus prova o seu amor para conosco, que na cruz do Calvário Deus provou o amor que tinha por nós. Portanto, a cruz tanto é, conforme Paulo, a demonstração da justiça de Deus, como a cruz é, conforme João, a demonstração do amor de Deus. João diz que Deus é amor, mas o autor da carta aos Hebreus, que ressalta a justiça divina, diz: Deus é um fogo consumidor. O Deus a quem servimos é um Deus implacavelmente justo. É por isso que diante dele nos portamos com reverência, com temor e tremor. É por isso que não podemos adorá-lo na forma de entretenimento, brincadeiras, músicas divertidas, porque o Deus a quem servimos é o totalmente outro, Deus transcendente, que habita na eternidade, o soberano do universo, 3 vezes proclamado santo pelos serafins. É aquele que do nada criou céus e terra, cujas leis são irrevogáveis, cujos preceitos são inadiáveis, de cuja justiça e juízo ninguém pode fugir, porque ele é onipresente,
onipotente e onisciente. Mas ao mesmo tempo que assim o afirmamos, dizemos que este Deus, que é transcendente, tornou-se imanente, porque em Cristo Deus se fez carne e entrou na nossa história e conosco se identificou e veio buscar e salvar o que se havia perdido. De modo que até o nosso sentimento para com Deus é paradoxal. Nós nos sentimos sob tremor e temor na sua presença, e ao mesmo tempo a Ele nos sentimos afeiçoados. Há um espanto e um magnetismo, de modo que não cabe em nenhuma descrição humana o sentimento que tem para com Deus um verdadeiro crente. Na cruz, este Deus justo e amoroso se revelou nestas duas formas. Um só evento proclamou a justiça de Deus e o amor de Deus. Deus é justo porque a sua lei, porque o seu direito não pode ser violado sem que aquele que o fez fique impune. Aquele que violar um preceito de Deus não ficará impune. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Deus disse a Adão: no dia em que comeres desta árvore, certamente morrereis. E quando Adão comeu da árvore, imediatamente morreu espiritualmente, e não tardou que morresse também fisicamente. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte no mundo, e a morte se disseminou a todos os homens, porque todos são pecadores, ou todos tornaram-se pecadores, porque o pecado entrou para envenenar, para contaminar, para se disseminar. A porta para ele não devia ter sido aberta, mas quando Adão, o primeiro homem, abriu a porta para o pecado entrou com toda a sua compulsão, com todo o seu poder de propagação, de disseminação, de contaminação. E a humanidade se poluiu e se apartou de Deus e está sob a sentença divina. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que nós, em nossa condição natural, somos filhos da ira. Por natureza, filhos da ira de Deus, espiritualmente mortos em delitos e pecados. E meus amados irmãos, Deus jamais suspenderia a validade de sua lei para nos abençoar em detrimento dela. Deus jamais revogaria sua lei para nos absolver de culpa. Se Ele assim o fizesse, nós não o reverenciaríamos, porque perceberíamos em Deus uma insegurança tipicamente humana. Imaginaríamos assim: se Ele estabeleceu uma lei dizendo que seríamos punidos, nós a violamos, Ele não cumpriu a sua lei, amanhã muito bem Ele pode mudar de ideia e nos punir, porque Ele é um Deus mutável, porque suas promessas não podem valer, já que suas ameaças também de igual modo não valem. Nós não teríamos segurança no amor de Deus se não tivéssemos segurança de sua justiça. Portanto, a sentença da lei era morte. Na verdade, morte eterna no inferno para todos nós. Mas Deus, que é amor, nos quis salvar, não porque encontrou alguma coisa de bom em nós, mas porque Ele é bondade. A razão de Deus ter enviado Jesus não está em nós, está nele. Por isso Ele diz em Isaías: por amor de mim mesmo eu perdoo os teus pecados. Deus enviou Cristo, irmãos, porque Ele amou o mundo de tal maneira que o fez, que deu, entregou seu Filho unigênito à morte, a sacrifício.
E Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, uno com o Pai, fez-se carne e habitou entre nós. Deus estava em Cristo para reconciliar consigo o mundo. Mas Jesus, enquanto homem, ele não veio da linhagem adâmica, não participou ele nem da carne e sangue de José, nem da de Maria, mas o Espírito Santo lhe preparou um corpo e o gerou no ventre da Virgem. E Jesus Cristo nasceu para ser o início de uma nova humanidade, para ser o patriarca de uma nova humanidade. Jesus Cristo, enquanto homem, foi tentado como nós, mas sem pecado. Ele sim, enquanto homem, satisfez todas as exigências da justiça de Deus. Mas ele não veio como homem satisfazer essas exigências a seu próprio favor, porque ele é divino. Ele fez-se homem por nós. Enquanto homem, ele obedeceu às prescrições do Pai e, de certo modo, dele próprio, já que é Deus, por amor de nós. E depois de ter sido qualificado como justo, diante das exigências de Deus, ele voluntariamente tomou sobre si os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, Jesus veio para ser punido em nosso lugar. A lei exigia punição, exigia castigo. O castigo tinha que haver, mas Deus, para nos salvar, para nos perdoar, sem revogar a sua lei, submeteu o seu próprio Filho à morte. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pedro diz, ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele foi moído, traspassado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz ele sangrava para expiar a nossa culpa. Ele destruía o véu que nos separava de Deus na sua carne. Ele destruía o pecado, aniquilando a si mesmo. E ele fez um sacrifício completo. Ele disse na cruz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, quando nós a contemplamos do modo divino, não como um evento histórico apenas, como um homem que foi submetido à morte por inveja dos judeus e por sentença dos romanos, mas quando olhamos ali o Cristo que se fez homem, que se deu por nós segundo o desígnio de Deus, quando olhamos com o olhar certo, nós vemos ali o rigor da justiça de Deus. A cruz faz o piedoso tremer, porque ele vê no rosto desfigurado de Jesus, em seus braços e pernas traspassados, em seu corpo flagelado, o rigor da justiça de Deus. Deus é tão justo que o pecado tinha que ser punido, se não em nós, em seu próprio Filho. Quando eu vejo ali o que Jesus sofreu, eu vejo como Deus é fiel a si próprio, como suas ameaças não são brincadeira, como seu juízo é verdadeiro, como sua justiça é implacável. Deus demonstrou a sua justiça na cruz do Calvário, mas quando eu olho de novo, eu vejo ali o quanto Deus fez por amor de nós. Eu vejo, irmãos, a que ponto Deus nos amou, a ponto de dar o seu Filho por nós. Quando eu olho de novo para o rosto desfigurado de Cristo, para suas mãos e pés traspassados, para o flagelo em seu corpo, eu vejo o quanto Deus nos amou. Eu recordo-me das palavras de Cristo, que disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos amigos. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como diz a Bíblia, tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim, até as últimas consequências. Eu vejo ali que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não poupou nem a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, e por isso como não nos dará Ele todas as coisas em Cristo Jesus, tendo em vista que o submeteu à morte por nós. Na cruz, justiça e paz se beijam.
Ali eu vejo que Deus é um fogo consumidor. E ali eu vejo que Deus é amor. Quando eu olho para a cruz, eu percebo, irmãos, que aqueles que não se refugiarem no amor de Deus ali manifesto, experimentarão a sua justiça com maior rigor ainda. E quando eu olho para ali e acolho a graça que se me oferece, me vem uma segurança inabalável de salvação, porque Deus não enviaria o seu Filho para morrer, para que eu tivesse uma salvação descartável, facilmente perdida, mas para que eu tivesse uma salvação durável, inabalável. A Bíblia diz: se fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos inimigos pela morte de seu Filho, quanto mais não seremos salvos pela sua vida. Quando eu era inimigo de Deus, Deus me reconciliou consigo através da morte de Jesus. Quanto mais não serei eu preservado para o céu agora, crendo em Jesus, se Ele está vivo para interceder por mim no céu. Por isso o crente pode dizer com segurança: quem tentará contra os inimigos, contra os escolhidos de Deus, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e também quem ressuscitou e que intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a espada, a angústia? Paulo diz: estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A cruz, irmãos, o evento da cruz, que é o que nós pregamos, Cristo e este crucificado. Jesus está vivo, e a sua vida ressurreta é prova do valor da sua crucificação. Quando Deus ressuscitou a Jesus, foi para que nos certificássemos de que sua morte foi tudo quanto ele disse que era. Se tivesse ele se mantido morto, como saberíamos que sua morte era vicária, expiatória, diferente de tantos que foram crucificados pelo Império Romano? Mas Deus o ressuscitou para dar certeza a todos nós de que sua morte era o que ele dizia ser, uma morte voluntária pelos nossos pecados. Quando o homem ouve a mensagem da cruz, se ele ouvi-la corretamente, ele sentirá a sua consciência fustigada, ele sentirá o peso da sua culpa, ele verá a gravidade de seu pecado e a certeza do juízo. Por certo, ele se sentirá ameaçado, mas se ele continuar ouvindo a mensagem, ele perceberá o amor de Deus, que lhe oferece perdão gratuito, justificação e vida. Ele ouvirá o chamado de Cristo, que na cruz morreu de braços abertos para nos abraçar. A cruz atrai, irmãos. A morte de Jesus na cruz nos atrai. Pregar o Evangelho é representar Cristo como crucificado, como diz Paulo em Gálatas 3, não na forma de uma imagem esculpida, mas pela palavra, porque Deus se revela pela palavra, revela seu Filho pela palavra, e quando Jesus se manifesta, ele atrai. Ele disse: quando eu for levantado da terra, referindo-se à sua crucificação, ele disse: a todos atrairei a mim, a todos atrairei a mim. Há um magnetismo na mensagem da cruz, há uma atração na verdade de que Jesus Cristo morreu por nós. As outras religiões não falam nisso, não tem isso. O Deus das outras religiões está distante, mas o Deus do Evangelho encarnou-se em Cristo, deu sua vida por nós em Cristo, e quando isso é pregado, irmãos, há um magnetismo, há uma atração. É o amor de Deus chamando, é o amor de Deus constrangendo, é o amor de Deus trazendo ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é a cruz, na cruz a justiça de Deus para que o homem se arrependa, o amor de Deus para que ele creia e para que seja salvo. Aqui Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Amor que, como diz Paulo aos Efésios, excede todo entendimento. Julgando nós assim, que se um morreu por todos,
logo todos morreram. É interessante o que Paulo está a nos ensinar. Porque quando ele diz o amor constrange, obviamente que o amor constrange a vontade. Constrange no sentido de levar-nos a uma ação. Mas obviamente que para eu me constranger por um ato de amor, necessário é que primeiro eu me comova com este ato. Então a mensagem da cruz comove o homem. Manifesta-lhe o amor de Deus, ainda que não mereça o homem, de uma maneira tal que o homem se comove por um Deus de tão grande amor. Quando ele se comove, isso age na sua vontade, ele é constrangido, a vontade dele é inclinada a ir para Deus. Mas a mensagem da cruz não atinge o homem apenas na emoção e na vontade, atinge-lhe o pensamento também. O amor de Deus não é um mero sentimento, não é uma coisa sentimental. Deus não deliberou enviar seu filho para morrer por nós num ato repentino, precipitado. O amor de Deus não é como os atos humanos, onde o homem se comove com algo e sem pensar toma uma decisão a favor de alguém ou coisa do tipo. O amor de Deus é refletido, por isso é mais do que um sentimento. O amor de Deus levou a conceber um plano desde a eternidade para nos remir. Este amor não foi apenas um impulso, este amor elaborou um plano. E meus amados irmãos, quando nós somos constrangidos por esse amor, nós também somos iluminados para compreender certas coisas. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Note, quando eu sou constrangido pelo amor, eu faço um determinado julgamento, eu faço um determinado juízo. O amor que constrange a uma ação me leva também a uma conclusão. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que quer dizer isso? Jesus morreu na cruz em meu lugar. Mas a sua morte, embora suficiente para salvar a todos, só é eficiente para salvar os que creem. Ele morreu por todos, mas é preciso que cada um aceite a morte dele a seu favor. Quando eu aceito que Jesus morreu por mim, eu aceito que estou morto. Se ele morreu em meu lugar, se ele tomou os meus pecados, encarou o juízo de Deus em meu lugar, sofreu a pena que me era merecida, então na hora que ele morreu, aos olhos de Deus eu morri. É por isso que eu não vou ser mais punido, porque eu, aos olhos de Deus, é como se já tivesse sido punido na morte de Jesus. Quando ele morreu, eu morri no decreto divino. Morri aos olhos de Deus, mas eu não morri para ficar no nada, eu não morri para ficar nas cinzas, eu morri para que agora eu possa viver para Ele. Eu morri para este mundo, eu morri para os meus pecados, eu morri para o meu eu morri para aquilo que era, mas eu morri para uma coisa, eu morri para que agora eu pudesse viver para Cristo, que por mim morreu e ressuscitou. É o que diz aqui, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na cruz do Calvário, meus amados irmãos, Jesus morreu a minha morte, para que eu fosse considerado como morto e já não mais me atribuíssem culpa nem castigo, porque eu para a lei estou morto, já fui sentenciado, mas eu estou considerado morto para ter uma nova vida, para agora viver para Jesus, para agora viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. O amor conclui isso, não apenas o amor de Deus leva-nos à comoção, não apenas constrange nossa vontade a se render a Ele,
a reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas, mas o amor de Deus leva-nos a uma conclusão: se Jesus morreu por mim, eu desapareci, agora eu vou viver para Deus, agora eu vou viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Se alguém de fato ouviu a mensagem da cruz e foi por ela comovido e se constrangeu e concluiu, este alguém creu e foi salvo. Diz aqui o versículo de número 16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Note, não apenas, irmãos, o amor de Deus manifesto na cruz e por mim conhecido me comoveu, me constrangeu, me levou a uma conclusão, me conduziu à fé, ao arrependimento, à salvação, para que agora eu viva para Jesus. Mas este amor manifesto por Deus em Cristo lá na cruz me fez ver um mundo diferente. O crente não é apenas alguém que é uma nova criatura, ele é alguém que vê diferente o mundo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ele vê diferente o mundo. É como diz aqui: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não olhamos para as pessoas mais do mesmo jeito. Conhecer pessoas segundo a carne é conhecer as pessoas pelo que elas são no mundo. Agora, as pessoas já não são mais o rico e o pobre, o culto e o inculto, o influente e o não influente. Agora as pessoas são vidas pelas quais Jesus Cristo morreu. O nosso modo de olhar é diferente. Neste mundo, as pessoas olham para o que está abaixo e, por saberem que não pode ele reagir, o pisoteiam. Olham para o que está acima e, porque precisam de seus favores, os lisonjeiam. As pessoas neste mundo, irmãos, procuram agradar os poderosos, os influentes, os que lhe facultam oportunidades, e procuram esmagar os concorrentes, os coiguais. Pessoas são desprezadas pela sua pouca formação, ou pela falta de recursos materiais, outras são engrandecidas por posições, por privilégios humanos. Esse é o olhar do mundo. Mas o crente, que sabe que Jesus morreu por ele, não apenas considera-se morto para si, para viver para Jesus, mas ele olha tudo agora pelo óculos da cruz. A cruz virou como que um óculos que lhe dá uma nova visão. Ele olha para os seres humanos e não os vê mais nas divisões, nas classificações que o mundo faz. Ele agora vê a todos como pessoas por quem Jesus morreu. Ele deve amar o seu próximo, porque é uma pessoa por quem Jesus morreu. Ele deve procurar trazê-lo a Cristo, para que ele possa ter os benefícios da morte de Cristo, que foi por ele. Por isso que Paulo diz: não faças tropeçar teu irmão por quem Cristo morreu, por causa da comida, da bebida. Notemos, meus amados irmãos, que é assim que Paulo descreve o ser humano, um por quem Cristo morreu. Não apenas vemos os outros à imagem e semelhança de Deus, mas vemos como pessoas por quem Jesus Cristo morreu, pessoas a quem Jesus Cristo quer levar para o céu. Há uma nova visão do mundo, uma nova motivação de vida. Vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Uma nova visão dos seres humanos, pessoas por quem Jesus Cristo morreu. E o versículo continua: e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Vejam bem, houve no século XIX e no século XX movimentos, infelizmente,
dentro da teologia cristã, que começaram a questionar a inspiração da Bíblia, que começaram a questionar os relatos bíblicos, as narrações evangélicas. Esses falsos teólogos diziam assim, que na época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas eram demasiadamente supersticiosas. E coisas comuns que aconteceram devem ter sido narradas com exagero. Jesus, por exemplo, deve ter simplesmente consolado um cego, e alguém disse que ele curou o cego. Esses teólogos queriam dizer que os escritores da Bíblia estavam influenciados pela religiosidade da época, pela sobrenaturalidade admitida na época, mas que agora no século XX isso não poderia ser aceito ou engolido. E diziam eles, é preciso redescobrir o Jesus histórico, quem Jesus Cristo foi de fato na história. Quem é o Cristo real por trás de todas as máscaras que a Bíblia lhe deu. Foi dentro dessas pesquisas que surgiram esses absurdos, de uns dizerem que Jesus não morreu, mas foi para a Índia, outros dizerem que Judas, na verdade, é que foi enganado por Jesus, ou que Jesus teve algum tipo de relacionamento amoroso com Maria Madalena. Estes homens começaram a dizer que Jesus era uma pessoa comum, que não nasceu sobrenaturalmente, era filho de Maria e José, e começaram a desmantelar, desconstruir os relatos bíblicos que falavam de Jesus de modo sobrenatural. Eles diziam, há uma diferença entre o Cristo histórico e o Cristo da fé. O Cristo da fé, diziam eles, é esse Cristo imaginário que a Bíblia criou e em quem as pessoas acreditam. O Cristo histórico é aquele que nós estamos pesquisando para saber quem ele é. Como eles não tinham fontes alternativas à Bíblia, cada um dizia que Jesus era de um modo, e eles nunca encontraram consenso entre si. Quiseram conhecer, irmãos, Jesus fora da Bíblia. Depois houve um outro movimento em reação, chamado movimento neo-ortodoxo. Os neo-ortodoxos pareciam melhores, mas estavam também na mesma trilha de erros. Eles diziam, não importa quem Jesus foi, o que importa é saber o que Deus quis que pensássemos que ele foi. Esses aí aceitavam as narrações bíblicas, mas dizendo o seguinte, Jesus pode não ter sido nada disso, mas também não importa o que ele foi. O que importa é que se a Bíblia é o que chegou até nós, Jesus, na Bíblia, é o Jesus que Deus quer que saibamos, que conheçamos, mesmo que ele não exista, é o que Deus quer que saibamos. E eles assim falaram no Cristo da fé, diferente do Cristo histórico. Embora prestigiando o Cristo da fé, enquanto que os outros anteriores também separavam o Cristo da fé do Cristo histórico e queriam o Cristo histórico e esqueceram o Cristo da fé. Nós queremos dizer uma coisa nessa noite. Em primeiro lugar, nós queremos dizer, irmãos, que a Bíblia Sagrada é inspirada infalivelmente por Deus, que as narrações deste livro são legítimas e válidas. Jesus ressuscitou e nunca foram encontrados seus ossos, e o seu túmulo permanece vazio. Os que disseram tê-lo visto vivo foram muitos. Suas narrações não entraram em contradição, e mesmo sob tortura e morte não admitiram que estavam mentindo, como alguns imaginariam que o fizessem. Eles mantiveram seu testemunho até o fim e morreram como mártires. É incrível o crescimento do cristianismo. Jesus nunca saiu da Palestina, Jesus não pregou mais do que 3 anos, e o calendário do mundo foi mudado em razão da sua pessoa. Os milagres que a Bíblia diz aconteceram, e se não tivessem acontecido, teríamos que explicar um milagre maior, como o cristianismo cresceu tanto, como pagãos foram conquistados para o Evangelho, sem presenciar nenhum sinal. Portanto, a narração bíblica é fidedigna. Mas eu quero vos dizer uma coisa, muito embora o Cristo da Bíblia é o Cristo verdadeiro,
nós não o conhecemos só na Bíblia, como um personagem histórico. Nós não o conhecemos só pelos dias em que ele esteve em carne. Nós o conhecemos hoje, atualmente, em espírito, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Cristo está entre nós, Cristo está no crente, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. E o Cristo que conhecemos hoje não é diferente do Cristo que esteve há 2000 anos atrás em carne. Ele é o mesmo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aqui Paulo quer mostrar que nós conhecemos Cristo em carne quando ouvimos o relato bíblico, mas não ficamos só nisso. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, não é desse modo. Agora que o conhecemos, soubemos sobre quem ele foi, soubemos sobre o que ele fez. Mas, meus irmãos, ele não só fez, ele continua fazendo. Ele não só falou, ele continua falando. Ele não só agiu, ele continua agindo. Ele não só esteve no mundo, ele está ainda. Ele está no nosso coração. Nós conhecemos ele segundo a carne pela narração bíblica, mas depois que o aceitamos, o recebemos em nosso coração, já não é mais só desse modo que o conhecemos, porque ele está no crente, não só poeticamente, não só por força de linguagem, mas ele está realmente em nossas vidas. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Por isso, irmãos, que pregar o Evangelho exige uma intervenção miraculosa de Deus. Porque nós não vamos só contar o que Jesus fez. Nós vamos esperar que Ele faça enquanto estamos pregando. Nós não vamos só dizer o que Ele falou, mas nós estamos esperando que o Espírito de Deus intervenha e Jesus fale de novo ao coração. Paulo diz assim na carta aos Colossenses, que os irmãos orem por ele, para que ele manifeste a Cristo, como me convém falar, diz ele. É até uma coisa esquisita, para que eu manifeste a Cristo como me convém falar. Não seria, pastor, para que eu fale de Cristo como me convém falar, em vez de para que eu manifeste a Cristo como me convém falar? Mas o que Paulo queria dizer é que quando ele falasse de Cristo, ele queria que Cristo se manifestasse. Aleluia! A palavra de Deus evoca a presença de Cristo. Quando pregamos, Ele prometeu se manifestar. Ele disse: ide ensinar e eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Na hora que a palavra é pregada, Ele está presente. Quando a palavra é pregada, Ele se revela. Por isso que não basta ser um estudioso da Bíblia, o pregador. Os seus joelhos têm que dobrar e ele tem que clamar ao céu e pedir que Jesus se revele. Porque se Jesus não se revelar, foi um discurso, mas se Jesus se revelar, é a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes. Meus irmãos, é preciso nós dizermos o que Cristo falou e Cristo falar de novo por essas palavras. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque o nosso Deus não é uma peça de museu, o nosso Deus não é apenas um verbete num dicionário. O nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus presente. O nosso Cristo não é apenas um personagem histórico nos livros de história, nos manuais, mas Jesus está aqui, Jesus está vivo, Jesus está falando, Jesus está mudando vidas, está operando milagres no coração daquele que crê. Por isso que a Bíblia diz: a todos quanto receberam. Aleluia, não é receber a mensagem sobre ele, não, é recebê-lo
porque Ele está vindo a corações que o acolhem. A todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque quando invocamos o nome de Jesus, não estamos apenas manifestando uma onda sonora no ar, não. Nós estamos chamando para vir, e Ele virá, Ele virá, Ele virá. O privilégio do crente é esse. Não apenas o crente sabe que Jesus esteve há 2000 anos atrás entre nós. O crente não apenas reverencia os fatos históricos passados, não apenas é um saudosista do passado admirando o que Jesus fez, mas o crente é alguém em quem Jesus está agora, em quem Jesus mora agora. Aleluia. Eu nunca quis ir para Israel até agora. Talvez algum dia eu vá, mas nunca me interessei por ir. Até me interessei por ir à Alemanha e conhecer os locais da Reforma Protestante. Porque esses fatos históricos estão no passado. Mas, meus irmãos, eu não me sentiria mais perto de Jesus andando nos lugares onde Ele andou, não. Eu não me sentiria mais próximo de Jesus chegando no jardim do Getsemane ou ao Monte Calvário. Isso não me acrescentaria nada, porque o meu Jesus não está no passado. O meu Jesus não precisa ser lembrado pelo ambiente em que Ele viveu, porque Ele está no meu coração. Ele é real aqui e agora. Jesus não somente andou na Palestina, Ele está andando no Brasil. Não apenas, meus amados irmãos, Ele fez milagres em Jericó, Ele está fazendo milagres aqui. João teve uma visão dele no Apocalipse e o viu andando entre as igrejas, de maneira muito mais gloriosa do que quando esteve encarnado entre nós. Ele era o filho do carpinteiro para os que o viam, mas quando João o viu ressurreto em espírito, andando entre as igrejas, numa visão que Deus lhe deu, João o viu exaltado, disse: os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a lã, o seu rosto brilha como o sol, os seus pés são como latão reluzente saídos de uma fornalha. É assim que Jesus está aqui, crente, é assim que Jesus está aqui. O que você precisa não é encostar-se a uma pedra no Getsemane. O que você precisa é reconhecê-lo do seu lado. Aleluia! Não seja como os discípulos de Emaús, que iam andando no caminho e Jesus ressurreto ia caminhando ao lado deles. E Jesus lhes perguntava: por que vocês estão tristes? Eles disseram: tu não sabes? Todo mundo está sabendo. Jesus, poderoso em obras, que julgávamos ser um profeta, foi morto. Pensávamos que ele ia remir Israel, e ele está morto. E era Jesus falando com eles, irmãos. E eles não o notavam. Abre o teu olho, não fica no passado, não. Tu tens que reconhecer que Jesus veio, morreu e ressuscitou, mas recebê-lo aqui e agora, para ele morar no teu coração, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive! Aleluia! Interessante que aqueles discípulos de Emaús caminharam com Jesus, sentaram-se à mesa, comeram, eles estavam tão cabisbaixos, desmotivados, que não erguiam os olhos para ver quem lhes falava, que estavam tristes. Seus olhos estavam como que fechados, diz Lucas. E meus queridos irmãos, eles não notaram Jesus, mas quando Jesus começou a falar, eles notaram alguma coisa. Ao ergueram os olhos, Jesus desapareceu. E um olhou para o outro e disse: era ele. Porque enquanto ele falava, um fogo ardia no nosso coração. Eles não tiveram a oportunidade de constatar Jesus, ou constatar que era Jesus, olhando para ele, porque logo Jesus desapareceu quando fizeram isso. Mas eles constataram que era Jesus pela palavra. Você não tem Jesus aqui para pegar nele, mas você tem a palavra dele que está ardendo no teu coração. Aleluia, ele está se revelando pela palavra.
Recebe hoje, arrepende-te do teu pecado, crê nele, confia nele, deixa-te constranger pelo amor de Deus e vem a Jesus, ele te fará uma nova criatura. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Cleito, o irmão Fabiano para virem à frente nesse momento. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim. Grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, se renovam todo dia, se cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. O grande amor do Senhor. Aleluia. Contempla nessa noite o amor de Cristo na cruz por ti. Não recuse a oferta de Deus, o amor que Deus teve a você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ó Deus, Deus bendito e eterno, eu suplico, Pai, que teu Espírito nesse momento desperte para ti corações adormecidos, que o teu amor constranja e atraia, que pessoas se deixem comover pelo Evangelho, que disponham a sua vontade, que concluam, Pai, que devem viver para Cristo. Eu suplico-te, faz esta obra, que o homem não te resista, que a mulher não te resista. Em nome de Jesus eu peço-te salvação, vida de Deus para os homens. Nessa noite, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que diz: pastor, eu não sou crente ainda, não fiz uma entrega de meu coração a Jesus, de modo resoluto, absoluto, sem reservas, mas nessa noite eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero ser nele uma nova criatura. Onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Cristo? Vem aqui à frente. Onde está a segunda pessoa nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Você que não é crente ainda, que não tem certeza de morar no céu, de vida eterna, mas nessa hora você quer tomar a decisão que vai lhe levar ao céu. Onde você estiver, levante a sua mão. Se houver alguém aqui que diz: pastor, eu estou desviado, eu conheci o Evangelho, eu me afastei, mas eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Onde você estiver, levante a sua mão. Eu também quero orar por você. Se há alguém que quer se reconciliar com Deus, se há alguém que quer receber a Cristo em seu coração e vida para Ele ser Senhor e dono, levante a sua mão. Deus lhe trouxe aqui para um motivo.
Não torne nula a sua vinda hoje aqui. Receba Jesus no seu coração. Santo Deus e Pai, te louvamos nós e te agradecemos pela tua filha, que com este ato público vem buscar a tua graça que perdoa, transforma e salva. Opera no seu coração, mudando-lhe em outro. Que Jesus Cristo more em sua vida para governar, para dirigir os seus passos, para lhe conduzir ao céu. Dá-lhe convicção, certeza, segurança de vida eterna em Cristo, Pai, e que ela possa te seguir, agradecendo-te a cada dia pelo grande amor que tu teves por ela e que tens por cada um de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Podeis sentar, irmãos, os que tiverem avisos com a oportunidade.